Vamos estudar o livro de Atos dos Apóstolos. Por que nós estamos indo para Atos antes de terminar os evangelhos, né? Porque Atos foi escrito por Lucas. É como uma continuidade do evangelho de Lucas. Então a gente tem que entender o livro de Atos como uma continuidade do evangelho, o livro de Atos como uma continuidade do evangelho de Lucas. E também o evangelho de João é escrito muito depois. O evangelho de João é escrito no final do primeiro século, ano 90 provavelmente, por aí, enquanto que todos os outros evangelhos e Atos foram escritos antes. Então, como a gente estudou Marcos, Mateus e Lucas, a gente quer estudar o livro de Atos logo em seguida, para não perdermos o fio da meada, para entendermos essa continuidade. E aí temos a figura de uma pomba, né, para nos lembrar que, por mais que esse título tenha sido dado muito provavelmente no terceiro século, ok? Atos dos Apóstolos, é mais especificamente um livro que fala tanto dos atos do Espírito Santo, ou seja, atos que o Espírito Santo fez por meio da sua igreja, por isso a pomba aqui, ou também atos especificamente de Pedro e de Paulo, tá? Porque por mais que chame Atos dos Apóstolos, a gente não tem informações sobre os demais apóstolos, né? Temos pouquíssimas informações e pouquíssimos atos dos demais apóstolos. Tem um pouquinho ali sobre o apóstolo João, um pouquinho sobre Tiago, mas muito pouco, né? O foco desse livro é falar dos atos de Pedro e mais especificamente ainda dos atos de Paulo, ok? Então vamos lá, eu repito isso que já repeti em todas as introduções do Novo Testamento, mas é para vocês não se esquecerem de que sempre que vocês forem ler um livro da Bíblia, é interessante vocês consultarem livros de introdução, livros que mostram para vocês o contexto desse livro, contexto histórico, contexto cultural, contexto geográfico, contexto econômico, a autoria desse livro, data desse livro, propósito, ocasião, destinatário, tema principal, entendeu? Porque esses livros de introdução, eles dão essa estrutura, esboço também, essa estrutura para que você já vá para a sua leitura, digamos assim, conduzido por uma ótica que vai te ajudar a entender melhor o texto, ok? Já disse isso muitas vezes, mas reforço, esses livros especificamente no nosso contexto agora, para Evangelhos e Atos, são os mais acessíveis para a língua portuguesa, mas também simples de entender, não é uma linguagem muito acadêmica, existem outros bem mais acadêmicos que isso, e que vocês podem estar adquirindo, tanto introduções, que é um livro mesmo de introdução, como as introduções das próprias Bíblias, tá? Algumas Bíblias possuem introduções dos livros da Bíblia, né? Falando sobre isso, autoria, data, contexto, propósito, etc, etc. Então temos a INA, Bíblia de Thomas Nelson, mas tem outras também, tá? Tem a Bíblia de Jerusalém, que é maravilhosa também nas suas introduções, e inclusive católica, e suas introduções são muito boas também, tá? Mas as maiores recomendações são essas. Aí nós temos tá bem ruim de ver, né? Mas só para vocês terem uma noção, isso é um manuscrito do livro de Atos, datado do segundo século, ou seja, entre o ano 100 e 200 praticamente, né? Depois de Cristo. É um papiro, tá? Que é a maneira mais antiga de ter manuscrito bíblico, e é Atos capítulo 8, inclusive, quase que completo, né? Tem alguns fragmentos cortados, mas é um achado arqueológico muito interessante, né? Só para vocês terem uma noção de que o nosso texto, como eu já disse isso outras vezes, o Novo Testamento é o livro mais, falando de literatura, é o livro mais bem documentado da história antiga. O Novo Testamento compreende por volta de 5.000 manuscritos, né, antes da invenção da imprensa, sendo que muitos deles são datados dos primeiros séculos do cristianismo. O segundo livro mais bem documentado da história antiga, se eu não me engano, é a Ilíada, de Homero, que tem por volta de 900 manuscritos. Então, é uma diferença bem grande, né? Que, por mais claro, não era antes, né? Mas o Novo Testamento é muito bem documentado. O que é ser bem documentado? Tem muita fonte, tem muita cópia, tem muito manuscrito.
muito antigo, que comprova, e eles todos convergem, eles todos não têm alterações. Se você pega as diferenças, mínimas diferenças que há, muitas vezes são diferenças de pronomes, tipo vosso e nosso no grego, mas diferença mesmo assim tem 0,03% só. Se você compara todos esses manuscritos, dos mais antigos aos mais recentes, tem só 0,03% de diferença. Enquanto que se você pega, por exemplo, os manuscritos da Ilíada, que são já 900, eles têm divergências muito maiores, a 10%. Então, o Novo Testamento é o livro mais bem documentado da história antiga. Isso é uma coisa muito interessante. E aqui temos o manuscrito do livro de Atos. Bom, quem é o autor? Nós já falamos sobre isso. Eu gostaria que você abrisse no capítulo 1 do livro de Atos. Alguém leia para mim, por favor, versículos 1 e 2. Não precisa abrir. Olha como termina. Bom, antes, melhor. Vocês lembram como começa o Evangelho de Lucas? Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se cumpriram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram desses fatos, testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Assim começou o Evangelho de Lucas. Você se lembra? Aí o Evangelho de Lucas termina como? Lucas capítulo 24 diz assim, no finalzinho: então Jesus levou-os para fora, versículo 50, ou melhor, eu vou ler desde o 46. E disse-lhes, assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa, Espírito Santo, de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Versículo 50. Então Jesus os levou para fora até Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia-se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém cheios de alegria e estavam sempre no templo louvando a Deus. Agora o começo de Atos. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Que primeiro livro é esse? O Evangelho de Lucas. Ok? Mesmo destinatário. Ok? Lembrem-se que, como é que a gente sabe que é Lucas, né? Logo nos primeiros manuscritos, porque o texto não diz que é, só diz o destinatário, não diz o autor. Em essência é um texto anônimo, mas logo nos primeiros manuscritos a gente tem os títulos, já tinha o título dizendo que era de Lucas, e todo o testemunho da patrística, ou seja, dos primeiros cristãos que escreveram sobre teologia, digamos assim, na história da igreja, primeiro, segundo, terceiro, quarto século, ok? Eles já diziam que era de Lucas, né? E o único Lucas conhecido dos apóstolos da época de Jesus era o Lucas médico, dito por Paulo em Colossenses capítulo 4. Então, por essas e outras, há consenso em dizer que esse livro é de Lucas, ok? Sem contar por outras evidências do próprio texto, tá? Que faz muito sentido ser Lucas. Primeiro, pela escrita, é uma escrita de um grego elegantíssimo, o grego mais belo do Novo Testamento, o grego mais elegante, mais poético do Novo Testamento, muito bem escrito, ao lado de Hebreus. Aliás, há uma grande teoria de que Hebreus foi escrito por Lucas, por causa do grego ser tão parecido. Isso confirma o fato de que Lucas é grego. Paulo diz que ele era grego, né? Ele é chamado de Lucas, o médico grego. Então, esse grego tão bem escrito
ainda mais de um médico, provavelmente nobre, então sabia escrever, né? Porque naquela época só sabia escrever quem tinha um pouco mais de dinheiro, certo? Detalhes, eu já falei sobre isso no Evangelho de Lucas, detalhes sobre a sua profissão. Existem detalhes que só um médico notaria. Por exemplo, Lucas é o único que relata o suor como gotas de sangue por Jesus no Getsemane. Isso faz muito sentido pelo fato dele ser médico. Sem contar o seu vocabulário. Algumas das palavras eram muito comuns dentro da medicina da época. Então, por essas e outras, a gente tem uma grande probabilidade de fato ser esse Lucas citado por Paulo em Colossenses capítulo 4. Dito isso, escrevi o primeiro livro a Teófilo, ou seja, o primeiro livro, o Evangelho. Ele está dando continuidade. Como terminou o Evangelho de Lucas? Jesus ascendendo aos céus. Ele ressuscita, ele ascende aos céus, ele sobe para os céus. E antes ele fala sobre o quê? Sobre a promessa do Pai, do Espírito Santo. Ok? Ele falou sobre isso. Falou sobre pregação a todas as nações, pregação de arrependimento a todas as nações. Ok? E então ele ascende aos céus. E aí, como continua aqui o livro de Atos? Escrevi o primeiro livro relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Isso é muito interessante, depois a gente fala sobre isso. Até o dia em que foi elevado às alturas, ascensão. Então ele está continuando de onde? Acabou. Depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Ok? Então, há consenso da autoria lucana. Datação. Também há um certo consenso entre historiadores, até entre historiadores não cristãos, ok? Dessa datação, do ano 62. Porque o livro termina e não cita a morte de Paulo, não cita a prisão de Paulo na masmorra em Roma, cita apenas a prisão domiciliar, não cita o incêndio de Roma por Nero, né? Se ele está tão envolvido com a história romana, Lucas, faria muito sentido que ele citasse isso. Não cita a destruição do templo em Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Não cita as cartas de Paulo. Gente, se você faz uma biografia paulina, você fala assim, Atos de Paulo, praticamente, como a gente disse. O livro de Atos é praticamente o Atos do apóstolo Paulo. Você está escrevendo sobre Paulo e você sequer cita suas cartas, é porque provavelmente quando ele termina, as cartas ainda nem estavam sendo escritas ainda, ou no mínimo ainda não eram conhecidas da região. Até poderia ter escrito uma ou outra, provavelmente Romanos, né, que é mais antiga, década de 50, e outras, Gálatas, Coríntios, mas talvez elas não fossem ainda tão conhecidas nas regiões ali. Então, o fato do livro de Atos não citar as cartas de Paulo, as epístolas paulinas, que são tão famosas, né, é um indício de que ele escreveu isso antes delas se tornarem conhecidas, no mínimo, né? Dentre tantos outros evidências, é muito provável que a data seja no ano 62, no máximo, talvez até antes. Ok? Destinatário, o próprio texto diz, Teófilo. Ele chama Teófilo no Evangelho de excelentíssimo, e essa maneira de chamar Teófilo era uma maneira de se chamar pessoas ricas, pessoas nobres. É provável que ele esteja se referindo a alguém nobre da sua época, alguém rico. E talvez, como a gente disse, ricos andam com ricos, pobres andam com pobres. Então é provável que houvesse uma comunidade rica junto, provavelmente uma igreja que fosse um pouco mais abastada de dinheiro. Isso faz muito sentido, por quê? O Evangelho de Lucas, como a gente já falou, fala muito, exorta muito ao cuidado com os pobres. O Evangelho de Lucas é agressivo na necessidade, ok, de cuidar dos pobres. É o Evangelho que mais, digamos assim, bate nos ricos, ok? É brincadeirinha, mas é mais ou menos isso, tá? Não só com pobres, mas também com mulheres, com samaritanos, com gentios, com publicanos, com pecadores. É o evangelho dos párias da sociedade, ok? E o livro de Atos?
O que chama a atenção na vida da igreja, segundo o livro de Atos? Que tudo era comum entre todos. Eles vendiam tudo, todas as suas propriedades, e dividiam entre os irmãos. A vida comunitária da igreja é algo muito chamativo no livro de Atos. Vocês se lembram muito disso? Tanto é que um dos pecados mais, digamos assim, chamativos mesmo do livro de Atos é de Ananias e Safira, que envolve essa questão. Eles venderam a casa, mas disseram que estavam dando o dinheiro da casa inteira. No final eles estavam pegando metade para eles. Não tinha problema eles pegarem metade para eles. O problema era eles terem falado que eles estavam dando tudo. Entendeu? Então, essa continuidade, você vê? Isso faz muito sentido com o fato de ser Teófilo alguém excelentíssimo e de provavelmente ter uma comunidade um pouco mais abastada por detrás e dele enfatizar tanto essa questão. Aí há uma outra teoria muito fortalecida, defendida pelos historiadores, de que Teófilo foi quem patrocinou toda a pesquisa de Lucas. Basicamente, ao que parece, muitos historiadores concordam com isso, Teófilo deu o dinheiro, porque, gente, ele disse que ele fez cuidadosa investigação. Naquela época, para você fazer cuidadosa investigação e para você ver a quantidade de regiões geográficas que tem em Atos, é impressionante, nome de cidades. E Paulo foi para Listra, Derbe, Antioquia, Atália, e ser tão preciso, ou seja, ele foi nesses lugares como um historiador de sua época. E também no Evangelho, ele foi provavelmente consultar os apóstolos para saber das histórias de Jesus. Ele foi, porque ele mesmo diz isso, aqueles que foram testemunhas oculares nos transmitiram. Então ele foi conversar com as testemunhas oculares, afinal ele não era uma testemunha ocular dos fatos. A quantidade de informações, como a gente já falou, que ele tem da infância de Jesus, é muito provável que ele foi ter essas informações com a própria Maria. Não tem como. São informações muito específicas sobre a infância de Jesus, que somente Maria poderia saber. Agora, para você fazer essa pesquisa, naquela época, tinha que fazer o quê? Não tinha WhatsApp, gente. Ele talvez estava numa profissão, né? Muito provavelmente. Pelo menos por um tempo. Não tinha WhatsApp, não tinha e-mail. As cartas demoravam semanas para chegar. É provável que ele foi viajando em cada um desses lugares. Isso custava dinheiro. Alguém tinha que patrocinar isso. E o fato dele estar escrevendo para esse Teófilo, chamado de excelentíssimo, faz os historiadores acharem que Teófilo foi quem bancou essas viagens. Foi o patrocinador dessas viagens. Ok? E o destinatário. Local de origem, muito provavelmente a região da Acaia, isso segundo o testemunho da patrística. Gente, as informações são praticamente iguais às de Lucas, tá? Né? E que tipo de texto é? Nós temos um texto histórico, sim, mas não somente histórico. Não é um texto de história, como você vai ler qualquer historiador dos dias de hoje, ok? Não é histórico no sentido histórico moderno, como a história é hoje, desenvolvida como ciência. Não. É histórico no estilo daquela época. Mas para aquela época é um texto muito histórico, tá? Muito preciso. Mas não é só histórico, é histórico teológico. E a gente não pode esquecer disso. Assim como os evangelhos não são simplesmente biografias de Jesus, os evangelhos são uma pregação. Leia os evangelhos como uma pregação, é teologia. Não é só história, não é só historinha. O autor tem uma intenção teológica, ele tem uma intenção chamada na teologia de intenção querigmática. Ele tem uma mensagem teológica como alvo, ok? O Atos também é a mesma coisa, ok? Esse é o gênero do livro de Atos, é histórico sim, mas é teológico. Na literatura grega, esse gênero, inclusive, por que o nome de Atos? Porque existia um gênero literário, inclusive, na época grego, que chamava praexis, que significa os atos. E geralmente esse gênero era usado para relatar feitos de reis, governantes
de pessoas importantes ou, em alguns casos, mitologias. Entendeu? Então, logo que ele foi escrito, ele escreveu nessa estrutura, né? Os leitores da época dos primeiros séculos já reconheceram que a estrutura era parecida, era um jeito de escrever parecido, e aí intitularam por Atos, ok? Que é esse termo aqui grego. E outra questão, última antes de avançarmos, é que há também uma teoria de que esse gênero literário seja uma defesa jurídica. Em que sentido? É provável, ou melhor, é possível que Lucas tenha escrito este livro como uma defesa de Paulo para o julgamento dele em Roma. Entendeu? Então ele escreve toda uma história mostrando quem é Paulo, patrocinado por Teófilo, ou Teófilo fosse algum advogado, ou algum juiz, ou alguma coisa da época, alguém envolvido com questão jurídica, que Lucas teria escrito esse evangelho como uma defesa jurídica de Paulo, para defender Paulo diante de Nero. Afinal, Nero estava acusando Paulo de ter tacado fogo em Roma. Vocês lembram dessa história? Nero tacou fogo em Roma, além de ter feito muitas outras coisas peculiares, né? Acho que ele se relacionou com a mãe dele, se não me engano. Sexualmente, né? Ou com a irmã, alguma coisa assim. Além de ter outras coisas muito peculiares, Nero tacou fogo em Roma e pôs a culpa em Paulo. E por isso Paulo morreu, acusado injustamente, à semelhança do seu Senhor, né? Jesus. E aí Atos seria também um escrito de defesa jurídica. Gente, eu já mostrei esse gráfico para vocês. A gente já vai, fiquem tranquilos, só a introduçãozinha, a gente já vai entrar na parte mais legal, tá bom? Mas tudo isso é importante para a gente ter esse panorama para conseguir entender melhor o texto, tá bom? A Ruth vai dar o zoom como sempre. O esquema de Lucas Atos, isso é uma estrutura também literária, já estamos falando sobre isso hoje, né? Que é o quiasma, né? Uma estrutura quiasmática, que é quando você toca num ponto no começo do texto e toca no mesmo ponto no final. Depois, na segunda parte do texto, você toca nesse ponto, e na penúltima, você toca de novo. E você vai fazendo equivalências, como se fosse uma rima, né? Que a gente tem as rimas, né? O A, B, né? Por exemplo. Ou às vezes tem A, B, B, A. É mais ou menos isso, como se fosse uma rima A, B, B, A. Então, ao mesmo tempo que no começo do Evangelho de Lucas, nós temos o nascimento de Jesus no contexto da história mundial do governo romano, o livro de Atos termina com a pregação do Evangelho por Paulo em Roma. Você tem uma equivalência, Roma e Roma. Porque o Evangelho de Lucas faz questão de enfatizar que Jesus nasce no contexto romano. Ele é o único Evangelho que fala quem eram os governantes da época, por isso ele é tão histórico. Então geográfico, preciso, porque ele fez cuidadosa investigação. Então ele começa dizendo isso. Quando tal rei era, quando Herodes era rei, e não sei quem era rei, não sei o quê, e Tibério César era rei, entendeu? Contexto romano. Lembra que a gente falou sobre isso? Que no Evangelho de Lucas ele faz isso por quê? Porque ele está querendo mostrar que Deus está governando a história como um todo. Enquanto todos esses reis governaram a região da Galileia, Judéia, a região da Palestina, etc., a palavra de Deus veio a João no deserto. Veio um homem com pele de camelo, que comia gafanhoto. E a palavra de Deus não veio a nenhum desses reis, não veio a nenhum desses governantes, veio a um louco no meio do deserto, que ficava gritando, voz do que clama, preparai o caminho do Senhor. Então, ele faz questão de enfatizar isso. Ao mesmo tempo, depois, Jesus vai para a Galileia, o livro de Atos mostra o Evangelho sendo pregado no mundo gentil, porque Galileia é chamada de Galileia dos gentios. Então, vocês estão vendo? O livro do Evangelho depois Jesus da Galileia vai para Samaria e Judéia. E aí nós temos equivalência também da pregação apostólica chegando na Judéia e na Samaria. O Evangelho de Lucas termina com Jesus em Jerusalém. O livro de Atos começa com a igreja de Jerusalém. Entendeu? A equivalência. Ok? O Evangelho de Lucas termina com a ressurreição e a ascensão. O livro de Atos começa
com a ressurreição e a ascensão de Jesus. Bom,